Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Ian, eu sou membro da Minerva Civil FRJ, que é a equipe de competições que representa a FRJ em competições regionais, nacionais e internacionais, que são afetas às áreas de engenharia civil e arquitetura, né? Bem, e na oportunidade de hoje, eu estou aqui com ele, que faz parte da equipe desde a sua criação em 2017, então são mais de 3 anos, quase 4 anos de Minerva Civil. Ele que foi capitão dessa equipe, ele que liderou uma competição de âmbito nacional no ano passado, que foi a mais bem avaliada dentre as competições das quais participamos no ano passado. Ele que participou de competições por todas as equipes técnicas da Minerva Civil, equipe técnica de concreto, de geotecnia e recursos hídricos, de projetos e de estruturas. Aliás, ele que vai se formar em breve como engenheiro com ênfase em estruturas pela nossa UFRJ, ele que é Lucas Muniz Valani. Valani, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Bem, se eu tiver deixado passar alguma coisa nessa breve apresentação, por favor. Olá, Ian. Olá, pessoal. Prazer, né? Meu nome é Lucas, como o Ian já disse. Começar aqui agradecendo o Ian pelo convite, né, a Minerva. É sempre um grande prazer falar em nome da equipe, né? A equipe que, como o Ian disse, eu tive o prazer e a honra de estar lá no início, né, no começo da Minerva, e poder também evoluir durante a minha graduação junto com a equipe. Isso foi, para mim, um grande aprendizado. E como o Ian bem colocou também, né, estou aí me formando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro agora, e tenho muito a agradecer pela contribuição que fazer parte dessa equipe me trouxe na formação acadêmica e também como experiências, né, para poder entrar no mercado de trabalho com mais confiança. Deixo a palavra aí com o Ian. Perfeito. Valani, antes da gente começar com o tema de hoje, que vai ser a competição do CBCA de Engenharia de 2020, né, que você liderou, né, a competição que a gente participou no ano passado. Cara, quantas são e quais são as competições que você já participou representando a Minerva Civil? Então, a minha história começa lá no início da formação da equipe, né? Então, eu pude participar ali das competições de ponte de macarrão, que a equipe começou participando através desses projetos. Também no ENEC, né, nas competições do ENEC, foram pontes de palito, desafio do talude. Também participei dos concursos do Ibracon, no CBC, quem sabe faz ao vivo, Concrebol, Cocar, e também fiz parte do Ousadia, também do Ibracon, e de projetos como do CBCA, né, do Congresso, do Centro Brasileiro de Construção em Aço, e também do Projetar.org. E dessas minhas participações, assim, eu destaco, né, para minha evolução como graduando, né, e como pessoa também, sempre ter a oportunidade de ter um desafio pela frente. Isso é o que a equipe mais conta, né? E agir sempre com entusiasmo, né? Você tem aquele desafio, então você enxergar ali com bastante brilho nos olhos uma oportunidade de você estar se qualificando, melhorando, mostrando o seu trabalho, e desse desafio, desse entusiasmo, sempre você retira uma lição, né? Um aprendizado, e você evolui sempre com isso, né? É uma evolução constante que esses concursos trouxe para mim, né? Perfeito, Valani. Bem, a última competição que você entregou, se eu não me engano, foi o CBCA de 2020, certo? Então, conta pra gente, primeiro, que é o CBCA, você já falou do que se trata a sigla, né?
Mas queria saber do que se trata esse centro, né? Qual a importância dele no mercado da engenharia, né? Por que é tão importante a gente participar desse tipo de competição e do que se tratava o projeto em si, né? Sim. O Centro Brasileiro de Construção em Aço, né, é uma organização que envolve acadêmicos e pessoas também do mercado, e eles discutem, né, eles reúnem boa parte aí do nosso conhecimento que desenvolvemos na área de aço, né, na área de construção em aço, principalmente. E o CBCA, ele entendeu, né, assim como outras instituições também fazem, que é importante chamar, né, os alunos, os graduandos, principalmente, para já estarem se enxergando esse mundo, né, como que já estarem adentrando nessas áreas que esses institutos, né, essas organizações, elas atuam. Então, eles criaram, né, já era bem tradicional o concurso CBCA de arquitetura. Em 2018 eles criaram o primeiro concurso CBCA para engenheiros e em 2020 foi a segunda edição deles. E como desafio, né, eles trouxeram aí um grande desafio, que era a construção de uma ponte, né, a segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai. A gente tem já a Ponte da Amizade, que é bastante conhecida, e por questões logísticas de transporte da região, eles necessitam uma segunda ponte, que já está sendo construída, e o que o CBCA aproveitou desse desafio que a engenharia brasileira está passando e lançou para os estudantes esse desafio, né, esse concurso, que envolvia uma ponte, né, de mais de 700 metros de vão. Um grande desafio para a gente, aluno, principalmente. Perfeito, Valane. E, bem, pelo que você falou, você teve bastante contato com ponte, né? Teve ponte de palito, ponte de macarrão, né? Mas, assim, como você falou, essa segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai já está sendo construída, e pelo que eu consegui apurar, pelo que a produção trouxe para a gente, essa ponte ela não é em aço, né? Como era pedido pelo Centro Brasileiro de Construção em Aço, na competição. Então, você pode falar um pouquinho para a gente quais são as principais diferenças do que está sendo construído, principalmente, apresentar o que está sendo construído? Sim. As pontes, elas são, assim, dos projetos, né, das estruturas da construção civil, né, talvez é uma das mais desafiadoras, né, das mais complexas. E lá é uma ponte com vão bastante extenso, também uma topografia, né, uma batimetria também bastante desafiadora, né, o rio da região ele tem um volume bastante intenso, com uma velocidade também intensa, uma profundidade também que desafia ali a engenharia a pensar em uma solução. E quando a gente está falando desse tipo de estrutura, né, a gente está falando de conhecimento tanto teórico para desenvolver um projeto, né, também prático, e não só no projeto, mas na construção. E quando a gente fala de construção, a gente está falando também de, de empresas, né, de construtoras de tecnologia que o país domina para se propor, para se fazer uma ponte. Né? Então, o projetista tem que ter conhecimento teórico para realizar o projeto, e as construtoras elas precisam ter tecnologia e experiência, né, e domínio da sua execução. E o Brasil ele se tornou aí uma referência em pontes em viga, né? A gente tem a Rio-Niterói, a terceira ponte, muitas pontes nessa solução, pontes de grande vão a nível mundial, já, né, a partir da década de 50, a gente conseguiu grandes vãos nesse tipo de estrutura, né, de vigas, graças a nossos projetistas e nossas construtoras. E mais recentemente a gente conseguiu também essa expertise no sistema estrutural estaiado.
Então, muitos, tanto na cidade quanto em infraestrutura pesada, a gente vê bastante soluções do tipo estaiado, onde você tem, né, os estais, os cabos metálicos, que se fixam no tabuleiro da ponte, e é levado, então, os esforços para um pilar central, né, o stile. E, nesse caso, é uma solução em concreto. Os pilares, né, que a gente vê, eles estão... O esforço principal que eles precisam suportar é a compressão, e o material concreto, nesse caso, ele atua de forma mais eficiente, né, a compressão do que a outros esforços. E por se tratar de um material bastante barato, é ideal nesse tipo de solução, né, que os pilares fiquem em concreto, que é um material mais barato e que a gente tem uma disponibilidade maior. No caso do material aço, ele é um material mais que apresenta uma estrutura mais leve, né, porque é um material mais resistente, porém ele também demanda de maior custo. Então, às vezes, nessa relação custo-benefício, o concreto sai na frente, mesmo o aço sendo um material mais resistente. Perfeito. Valane, prosseguindo, então, me fala um pouco sobre a estrutura em si que foi projetada pela Minerva, né? Eu vi que no projeto vocês decidiram combinar alguns sistemas estruturais, certo? Para ali buscar uma melhor configuração, né? Que vai combinar um pouco as vantagens, né? Então, eu queria saber por que vocês tomaram essa decisão, né? E dos sistemas que vocês escolheram, quais são os pontos fortes que vocês queriam explorar de cada um e quais pontos fracos vocês queriam evitar de cada um? Sim. A gente, primeiro, né, o primeiro grande desafio que a gente olha é o vão. É um vão bastante grande, e você também tem que atender algumas questões de gabarito. Você é num rio navegável, lá, o Rio Paraná, né? É um rio importante da América do Sul, e, enfim, por essas questões de navegabilidade, e um dos grandes rios do mundo. A gente também tem um desafio aí de gabarito. Então, você não pode simplesmente sair colocando vários pilares, porque é um rio navegável. Também é uma questão de batimetria, né, que é a topografia do rio em si, a profundidade do rio. É um rio muito caudaloso, e ele apresenta ali né, dependendo da solução de pilares e fundação que você toma, você vai prejudicar bastante a própria vazão do rio e também ocasionar problemas de erosão. Então, são questões que são sempre levantadas para saber ali quais são os vãos onde você pode colocar ou não pilares. Por se tratar de um concurso, né, do CBCA, a concepção, então, ela envolvia ali considerar o material aço, né, como o material empregado do sistema estrutural, e como eu tinha dito anteriormente, tem que se fazer proveito desse material. E o que foi pensado aí como um sistema estrutural bastante ótimo para aço, né, considerando aço, é o sistema estrutural em arco, tanto pela questão do tamanho do vão, né, que é um sistema indicado, né, ele é um sistema que trabalha muito bem nos vãos que a gente tinha de projeto, e por se tratar de uma competição, né, a gente também tenta levar um desafio maior, a gente tenta levar uma proposta, né, algo que dê diferença ao nosso projeto, e a gente trouxe também um sistema chamado cantilever, né, que é um sistema de equilíbrio, não necessariamente é um pilar, como vocês podem ver nos apoios, que é um sistema que consegue avançar e dar maior vão, né, vão livre, ele consegue avançar e colaborar, ele é um sistema mais rígido e colabora com a estabilidade, então,
global da estrutura. E falando um pouco mais dos vãos, né, a gente tem aí um vão de 342 metros de vão livre, que é o nosso vão principal, 2 vãos laterais. A gente tem, então, assim, um vão maior do que o nosso vão aqui da Rio-Niterói, que é de 300. Também foi levado em consideração, né, propostas levando em consideração a cultura do Brasil e do Paraguai, que é a cultura guarani, né, dos povos guaranis. Então, a gente também pensou em tanto no sistema estrutural, né, nas treliças, no desenho global da ponte, nos detalhes internos da ponte, em evidenciar, né, essa cultura tão importante para os dois países. Então, aparece aí desenhos tribais, tanto no sistema estrutural, né, nas treliças, no próprio desenho da ponte, né, que simboliza para os guaranis que as portas estão sempre abertas, né, para visitantes, né, essa boa convivência para os dois países. E por uma questão também de uso, né, ali tem é muito próximo do Marco das Três Fronteiras, aquela região, uma região bastante turística. A gente também pensou no uso e criou uma proposta bastante diferenciada de trazer o tabuleiro de pedestre para baixo do tabuleiro de carros, né, de veículos, e trazendo mais conforto. E criamos bem no meio da divisa um mirante, né, que as pessoas podem parar para ali estar entre os dois países, também representando a cultura guarani, né, nas aldeias. E é isso que envolveu, né, tipo, essas duas questões, né, a concepção arquitetônica e a questão estrutural. Perfeito. Muito bom, muito bom. Um detalhe que você comentou que me chamou alguma atenção, né, foi o fato de que você citou, né, os rios são caudalosos, têm uma velocidade grande de água ali, né, eles são navegáveis. Assim, quando a gente está falando de uma ponte, né, é uma estrutura que não acontece sempre, né, dentro da engenharia civil, que ela tem uma parte da estrutura ali ela está submersa, né? Então, queria saber que tipo de coisa a gente precisa de considerar quando a gente está falando de uma estrutura submersa, né? Esses esforços que vão aparecer ali e como isso impacta o projeto, tanto do ponto de vista de dimensionamento quanto de durabilidade. E aí, especificamente falando em construção em aço. Sim, eu vou trazer 2 pontos, né? Um ponto específico, que é a questão de projeto, né? O projeto individual da estrutura, mas uma outra coisa também que a gente tem que estar bastante atento, que é o entorno, né? O impacto que a gente gera com a nossa construção, com o nosso projeto, com a nossa estrutura. E aí, começando então por essa questão do impacto, o impacto ambiental, né? Quando a gente está, principalmente numa área de rios, né? Deve-se levar em conta o quanto que a gente está, a nossa estrutura, ela está bloqueando a passagem de água, né? Como eu disse lá anteriormente, se a gente coloca muitos pilares, a gente vai estar bloqueando o curso natural desse rio, e isso para um rio da ordem de grandeza, por exemplo, do Paraná, a gente está falando que a gente pode aumentar a questão de enchentes, né, nas cidades ou nas regiões próximas desse rio, de forma bastante considerável. Também uma questão de erosão nas margens do rio, próximo a essa estrutura, se esse estudo não for bem realizado, tanto nas margens do rio, quanto também, e aí eu trago outro ponto, que a estrutura em si, essa erosão pode até impactar no desempenho da própria estrutura, né? Uma erosão, ela se dá nas fundações, então é sempre importante ter um estudo bastante esse sistema estrutural, né, esse nosso projeto, ele leva em conta esses aspectos. Do ponto de vista do aço, né, a gente tem um problema com metais de forma geral, né, que é a corrosão.
A corrosão, ela se dá devido à presença de umidade. E em locais onde você tem níveis, né, tipo, o rio sobe e desce ao longo do ano, a depender da, da disponibilidade hídrica para o rio, e isso pode fazer que áreas da minha estrutura fiquem variando, né, entre o seco e o molhado. E esse cenário é o pior possível para o aço, né, porque ali vai deteriorar de forma mais rápida, né, vai prejudicar a durabilidade desse material. Então, na nossa concepção, a gente considerou essa questão e trouxe pilaretes, né, trouxe pilares de concreto, que é um material que tem uma durabilidade maior à presença de água, e elevou, então, a estrutura em aço para uma região seca. Né? A gente tem o controle do nível máximo que o rio pode chegar, e acima desse rio, então, começa a nossa estrutura metálica. Muito interessante, muito interessante. Uma pergunta que não estava tá fora do script, né, que me veio agora, é que assim, quando a gente projeta uma estrutura de concreto no ambiente marinho, a gente tem que tomar uma série de precauções, né, quando a gente está falando de água salgada. O que disso é aproveitado quando a gente está falando de um rio e, assim, quais são as características do rio que vocês precisaram levar em consideração para essa questão de durabilidade também do concreto, né? O que vocês utilizaram da questão normativa para concreto em ambiente de água marítima para essa água de rio? Sim. Tecnicamente, a gente, quando fala específico de concreto, né, concreto armado, e falando de tecnologia de concreto, existem vários tipos de concreto, né, que usam de, de recursos que melhoram, né, o desempenho da estrutura, né, de durabilidade em relação ao ataque de umidade, ataque de corrosão, né, para as armaduras. E uma forma de você evitar, né, é aumentando, por exemplo, o cobrimento. Aí é uma técnica mais simples, né, mais um recurso já conhecido. Nesse caso, a água doce ela tem uma vantagem da água salgada, né? A água salgada, por conter mais íons, enfim, sobrecarregada de sais minerais, ela tem ali, ela ataca mais o, o aço, né? E prejudica muito a durabilidade devido à corrosão. Então, a gente sai na vantagem de não ter, de ser água doce. Mas, tanto nessa questão de tecnologia de concreto, mas também na questão de estrutural, né, a gente tem ali um esforço, né, devido à vazão do rio, que também afeta a estrutura. Então, tem um desempenho na questão do desempenho da própria estrutura que ela tem que ser levada em conta devido a essa corrente, né, esse fluxo de água que está agindo sobre a estrutura. E esses são, acho que, os dois pontos principais em relação à durabilidade do projeto em si, né, da estrutura em si. Perfeito. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui, né? Assim, eu não participei desse projeto, né? Apesar de já estar na equipe quando ele realizou, quando ele foi realizado, e eu queria perguntar o que exatamente foi preciso entregar para a comissão julgadora, né? E assim, outra coisa que a gente percebe, né, é que a equipe que formou esse projeto é uma equipe muito heterogênea, não só de período dentro do curso de engenharia civil, né, como também tinham pessoas de outros cursos, como da arquitetura, né? Você falou muito bem da concepção arquitetônica há alguns momentos atrás, né? Então, eu queria saber como que foi essa divisão de tarefas para respeitar esse nível de conhecimento e essa aptidão, ao mesmo tempo que vocês tinham ali entregáveis a serem submetidos para a comissão julgadora, né? Sim, a gente tinha uma equipe bastante heterogênea, né? Ela era composta por alunos desde quarto período
até alunos ali do 9º, 10º período, que era o meu caso. E isso forma um desafio bastante grande, né? Como que a gente trabalha em equipe num projeto complexo, porque pontes, né, principalmente esse tipo de ponte, com esse vão, com esses desafios, a gente nem na própria graduação a gente tem conhecimento, a gente não tem nenhuma matéria que vá dar suporte, assim, vai dar total suporte a esse tipo de projeto. E aí surge o primeiro desafio, né? Como que a gente integra todo mundo e como realiza uma entrega desse tipo, né? A entrega ela se baseava basicamente no, nas justificativas, né, no memorial de cálculo e nas pranchas de estruturas, né, também podendo ser entregue uma prancha de arquitetura. E ali deveria ter as descrições, né, as considerações de cálculo estrutural, de concepção e de montagem e orçamento, né, viabilidade econômica. E montagem aparece porque um outro grande desafio de um projeto, né, e construção de ponte é a sua montagem. Então, também, o próprio sistema estrutural, né, a própria escolha do sistema estrutural e da forma, né, da estrutura, ela vai se dar de acordo com a viabilidade de se poder montar aquela estrutura no local, porque nem sempre vai ser possível montar qualquer tipo de estrutura no local devido a essas condições do entorno, né? A gente, por exemplo, tem um rio com certa profundidade, com uma variação, né, de corrente, né, de fluxo ao longo do dia, ao longo do ano, uma topografia também acidentada, vias de acesso que podem ou não ser influenciar também no tipo de estrutura. Uma série de questões que devem ser estudadas para ser levado em conta na hora da construção, na viabilidade construtiva. E a equipe ela foi mobilizada, né, tentando buscar ali de cada um que cada um conseguiria desenvolver, né, sempre pensando de forma o time trabalhando em conjunto. A gente estava em pandemia, a gente tinha acabado de entrar em pandemia, era abril de 2020. Então a gente estava ali sempre se reunindo de forma virtual para poder discutir a concepção, o que a gente ia levar para o projeto, o que cada um conseguia, onde podia ir, e aí não só vendo o que cada um tinha, né, mas o quanto que cada um podia, onde cada um podia chegar, né, para trazer o máximo possível para o nosso projeto. E disso a gente tira muito aprendizado, né? A equipe saiu motivada, saiu uma equipe que eu acho que também ela acaba seguindo, né, tipo, o principal motivacional ali do próprio concurso, que é poder inserir os alunos nesse mundo, nesse universo do aço. Então a gente teve que aprender muita coisa sobre aço, sobre pontes, e é um aprendizado que fica e com certeza cada um vai carregar aí para tanto durante a sua graduação, mas também depois no mercado. Perfeito, Valani. Falar em o que a gente leva da graduação para o mercado, né? Queria que você me explicasse o que é a ponte de macarrão ou a própria ponte de palitos, que você participou de várias vezes pela Minerva Civil e foi campeão em algumas oportunidades, né? O que isso tem a contribuir quando a gente vai conceber, projetar e até mesmo dimensionar uma ponte real, né? Como foi o que o CBCA pediu, né? Com material construtivo tradicional, né? Não era com palito de picolé, nem macarrão, mas sim aço, né? E, assim, eu não pude deixar de notar os arcos em comum, né? Você tem aí a ponte de macarrão em arco e você também falou dos arcos que aparecem lá na ponte, né? Que a gente também mostrou. Coincidência ou não, né, eu uso lá da minha fala inicial sobre questão de entusiasmo, né, eu acho muito importante, independente do nível, né, do que a gente
de oportunidades que aparecem, né, para a gente, acho sempre interessante, né, a gente ter sempre esse entusiasmo de poder participar, de poder, né, tá se envolvendo numa coisa nova. Eu acho curioso, né, sendo coincidência ou curiosidade, não sei, mas essa questão da ponte de Macarrão, né, eu comecei, né, a Minerva começou lá na ponte de Macarrão, então envolve alguns conhecimentos um pouco mais, não tão complexos como o projeto que foi de CBCA, mas já exige conhecimentos, né, que os alunos precisam se debruçar, se desenvolver para estar realizando esse desafio, né? O arco em si, ele tem uma questão, né, da própria geometria, né, uma questão geométrica, que favorece a transmissão de cargas, né? Ele, basicamente, ele tem aí a característica, né, a propriedade de pegar todas as cargas que são gravitacionais e, internamente, elas são transmitidas, né, os esforços que aparecem nele devido a essas cargas gravitacionais é de compressão. E muitos dos nossos materiais, eles funcionam, né, eles trabalham muito bem a compressão. Então, a gente pode ver, por exemplo, na questão do macarrão, que é um material frágil, né, que todo mundo entende ali como frágil, mas, na verdade, é um material que também trabalha, tem uma certa resistência à compressão, bastante elevada em relação às outras resistências, a outros esforços, né, do próprio macarrão. E quando você utiliza, né, dessa geometria do arco combinado com o material macarrão, você tem um elemento bastante resistente, né, que são as nossas pontes. Então, com 1 quilo de macarrão, por exemplo, até menos, você consegue resistir ali a 130, né, mais 130 quilos, que foi o nosso caso. Então, não é por acaso, né, a gente emerge nesse conhecimento aos poucos e vai evoluindo ali por um outro raciocínio, né, e pode aplicar aquilo num projeto grande, como foi o do CBCA. Então, acho que essa era esse principal ponto do arco, né, essa vantagem do arco para as outras geometrias, e a gente, claro, tirou proveito dessa característica do arco. Perfeito, perfeito. De certa forma é um know-how que a equipe já tinha em pensar como montar pontes, né? Valane, para encerrar, uma última pergunta, né, mais reflexiva. Você participou de vários projetos que eles falam tanto de estruturas em concreto, como o Ousadia, e também o próprio COCAR e o Concrebol, né, que a gente tem que dosar concretos que têm especificidades explícitas, né, no relatório, né, que são tecnologias bem específicas desse mercado, né, e também você participou de 2 edições do CBCA, né, que aí está explorando aço, estruturas em aço, né? Como você vê essa questão de desempenho estrutural desses materiais no futuro próximo, né? A gente vê muita pesquisa, a gente vê impressão de concreto 3D, concreto de ultra alta resistência, né? O que vem por aí, como você enxerga esses futuros possíveis quando a gente fala desses materiais construtivos, do que você vê como possibilidade de ser construída, né? De fato, a partir desse momento que a gente tem esse desenvolvimento desses materiais e a partir do que você viveu em competições, né? Dentro da Minerva Civil e na sua trajetória acadêmica. Sobre essa questão de perspectivas, né, dos materiais em si, para começar, eu vou falar um pouco da construção civil, né? A construção civil é um mercado que eu vejo, eu acho que muita gente também enxerga dessa forma, que tem bastante dificuldade de se desenvolver, então muitas das nossas metodologias são antigas, né? Já se a gente olha para outros mercados, como automobilístico, são tecnologias mais novas, eles já estão empregando e a gente tem essa dificuldade de assimilar a tecnologia e até de criar métodos que possam otimizar a nossa vida, né? Tanto no projeto quanto em construção.
Em relação aos materiais, eu vejo que a gente tem uma questão que está bastante em discussão, que a parte acadêmica, né, e boa parte das nossas empresas também, das nossas construtoras, elas estão absorvendo, que é uma questão ambiental, uma questão de racionalidade de consumo, principalmente. Então, em relação a esses materiais, tanto concreto quanto aço, a gente está desenvolvendo e vendo aí demandas, né, para o nosso meio ambiente que precisam ser revistas, né, para que a gente consuma, né, desses recursos de forma mais racional. Então, quando a gente pensa em concreto, por exemplo, o concreto ele é aplicado de diversas formas, né, em sistemas estruturais, né, de vigas, pilares, mas também, né, a gente tem argamassa nas alvenarias, calçamento, enfim, de diversas formas. E a gente está falando ali de uma forma global que a maior parte desse emprego é dado pelos agregados que a gente conhece, né? Pelos elementos que a gente conhece, agregado miúdo, graúdo, cimento, água. E, enfim, só que cada um é usado para um determinado fim que demanda certas especificidades que a gente pode questionar, né? Mas só esses materiais não teriam outros que a gente poderia substituir, e principalmente a pesquisa na parte acadêmica, ela já vem desenvolvendo e atuando aí com outras alternativas, né, para concreto leve, para, enfim, flexibilidade, ou para até melhorar o desempenho e economizar nesse consumo, né, como é o caso dos concretos de alta performance. Também o emprego de reuso, né, da própria entulho de demolição, o aço, que é um material 100% reciclável, né? Então, nesse cenário, né, principalmente ambiental, e juntando isso com o fato de que a nossa construção, né, que o nosso mercado, ele tem um certo atraso em tecnologia, em metodologia, eu acredito que no futuro, né, a gente já começa a ver isso na academia, as nossas empresas já estão absorvendo essas questões, e no futuro próximo, a longo prazo também, a gente vai ter aí uma postura, tanto nas nossas metodologias, de avaliar isso, de procurar sistemas estruturais, procurar soluções, concepções arquitetônicas e de engenharia que pensem nesse valor que é o impacto ambiental, né, o nosso consumo, e tente reaproveitar do máximo dos nossos materiais que são os materiais sustentáveis, né, os renováveis. Eu acho que isso, né, para nós que somos, eu que estou me formando, né, você que está na graduação, a gente que é bastante novo ainda, está começando, né, a gente tem esse caminho aí que eu vejo como um desafio, mas também acho que a gente tem que enxergar isso com bastante entusiasmo, otimismo, porque é algo novo que a gente pode estar procurando se desenvolver para se colocar melhor no mercado, para pensando em melhorar o mundo que a gente está, né? E aí o impacto do nosso trabalho no mundo e com certeza mergulhando nessas considerações, né, nessas novas tecnologias, a gente vai tirar dali bastante aprendizado. Então, acho que também olhando para essas perspectivas, eu tiro o mesmo que eu iniciei lá, né, de visão, assim, né, desafios, bastante entusiasmo, né, para encarar esses desafios e aprendizado, tirar disso muito aprendizado para nós e para o mundo, né? Perfeito. Senhoras e senhores, esse foi Lucas Muniz Valani falando muito sobre engenharia e mais ainda sobre o projeto do CBCA de 2020, realizado pela Minerva Civil, né? Inclusive, convido vocês todos a seguir a Minerva Civil em nossas redes. Os links vão estar na descrição aqui do vídeo, onde nós postamos mais conteúdos como esses, né? Na maioria das vezes bem mais sucinto do que essa entrevista, em que a gente pôde desenvolver bastante os raciocínios, né? Um espaço
disponibilizado pelo FRJ para isso. Gostaria, então, de agradecer o Valani pela participação, gostaria de agradecer a Minerva Civil pela oportunidade confiada a mim para vir extrair desse personagem histórico da equipe, até porque a história da Minerva Civil se mistura um pouco com a história do Valani ainda, né? É muito difícil a gente falar em Minerva Civil e dissociar essa imagem do Valani, né? E, assim, de fato, eu fico muito feliz de poder estar aqui escutando isso, né? Aprendendo muito. Eu ainda estou bem no início da graduação, ainda estou bem longe de me formar, como o Valani já está bem mais próximo. E espero que você, que assistiu até o final, esteja tão satisfeito com o conteúdo quanto eu, que estou aqui produzindo, também aprendendo um bocado de coisa nova. Bem, muito obrigado pela paciência, pela sua audiência e tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.